Então, vamos lá, pessoal? Continuando aí, vamos então para a nossa atividade avaliativa 2 de Geografia. Então, peguem lá. A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, está aí, pessoal, atividade modular avaliativa 2 de Geografia. Então, a primeira pergunta está lá. O que significa a sigla IBGE? Nós acabamos de dizer, né? O Instituto, o quê? Então, cada letrinha dessa é a inicial das palavras que indica aí, né, o significado dessa sigla. 2. O Brasil se encontra dividido em 5 grandes regiões. Quais são elas? Então, aqui eu já estou afirmando. Então, o Brasil se encontra dividido em 5 grandes regiões. E aí vocês vão escrever. Então, vocês vão escrever lá, região, é para escrever região antes do nominho, tá? De cada região. 3. Deixa a professora subir aqui um pouquinho. Qual o nome da sua unidade federativa? Então, qual o nome do seu estado? Então, não é o nome da sua cidade, é da sua unidade federativa, do seu estado. Vocês vão colocar lá. E se localiza em qual região? Então, coloca o nome do estado e a região que ele se localiza. Ele se encontra em qual região? 4. Que região brasileira apresenta o maior número de habitantes? Nós falamos, né? O maior número de habitantes. E na 5, que região apresenta a menor população? Então, é o contrário. Nós falamos agorinha. Qual que apresenta o maior número de habitantes e qual que apresenta o menor número de habitantes. E no exercício 6, vocês vão relacionar. Então, tá lá. Região Norte, Sul, Nordeste e Sudeste. Então, qual é a região em que a maior parte da população vive na área urbana? Aí vocês vão responder. Qual é a região mais extensa do Brasil? Extensa quer dizer maior, em tamanho de área. Qual a região com menor número de unidades federativas? E qual a região com maior número de municípios? Ok? Se tem o maior número de municípios, significa que tem maior número de unidades federativas, né? Porque quanto mais unidades federativas, maior vai ser o número de municípios, que são as cidades. E o 7, escreva o nome dos estados que formam a região sul e suas respectivas capitais. Então, vocês vão escrever lá. A região sul é formada por 3 estados. Então, vocês vão escrever o nome de cada estado e na frente a sua capital. Ok? Agora, abram para mim, para a gente fixar melhor aí, né? Aí a atividade 2. Abram para mim na página 25. Lá na página 25 de Geografia, apostila de Geografia, página 25. Tem lá, você sabia que o nome das 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ela foi definida em um ponto central do território brasileiro, localizado na Unidade Federativa de Goiás, por meio da observação das direções cardeais e colaterais. Então, os nomes, né, das regiões foi dada de acordo com os pontos cardeais e colaterais, certo? Bem interessante aí, né, pessoal? Depois abram na página 30. Vamos dar uma olhadinha nas regiões. Página 30. Então, nós temos lá, ó, região norte. Ela é formada por 7 unidades federativas, tá? Então, nós temos lá o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, esses são os estados que formam a região norte. O número de municípios, quantos municípios, quantas cidades tem, todas juntando essas 7 unidades federativas, 450 municípios. E aí tem aí a população urbana, a população rural e a população total. Região Centro-Oeste é formado por 4 unidades federativas. Na verdade, é considerada unidade federativa por causa do Distrito Federal. Lembra que a professora explicou? Então tá lá, Distrito Federal, que está localizado no estado de Goiás, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E o número de municípios, 467 municípios. A região Nordeste, que é a maior,
em questão de estados, unidades federativas, apresenta 9 unidades federativas. Tem lá Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. E possui 1.794 municípios. Então, vocês viram a diferença? Então, por isso que nós colocamos que a região que apresenta o maior número de municípios é a região Nordeste, 1.794 cidades, municípios. A região Sudeste, que é formada por 4 unidades federativas, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e apresenta 1.668 municípios. Olha só que interessante, ela é a mais povoada, que é o maior, né, o maior número de população, só que não é a que apresenta o maior número de municípios. Ela tem menos do que a região Nordeste. E a região Sul, que é 3 unidades federativas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e apresenta 1.191 municípios. Bem interessante aí a tabela, né, pessoal? E aí vocês têm na página 31 e 32 algumas perguntinhas. Então tá lá, a região mais extensa do Brasil, a maior em área, que a professora já falou, a região Norte. A região brasileira com menor número de unidades federativas, a região Sul, que apresenta 3, Paraná, Santa Catarina e Florianópolis. A região brasileira com maior número de municípios, região Nordeste, né, que nós vimos agora aqui na página anterior, que apresenta 1.794 municípios, e a região brasileira em que a maior parte da população vive na área urbana, a região Sudeste. Então, a maior parte da população vive na área urbana, que é a cidade. Então, é na região Sudeste. Então, pessoal, prestem bastante atenção na hora de responder sobre as regiões, sobre as características de cada região, leia com atenção os enunciados e caprichem na letra, combinado? Então, beijos e até amanhã na nossa aula aí de atividades avaliativas.